Gente, é o seguinte, olha, a violência contra os idosos é uma triste realidade que afeta uma parcela dos vulneráveis e muitas vezes se mantém silenciosa. É um problema sério e que exige uma abordagem efetiva para ser combatido, viu, Mari? É isso, Arthur. E de acordo com o relatório mundial sobre violência e saúde da Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima-se que mais de 15% dos idosos em todo o mundo tenham sofrido algum tipo de abuso em algum momento. E no Brasil, olha, o Disque 100 recebeu mais de 33 mil denúncias de violência contra idosos no último ano, viu? Sendo a negligência e a violência financeira os principais tipos relatados, Mari. E é para falar mais sobre essa triste realidade que conversamos com a delegada e diretora da Associação dos Delegados do Brasil, Raquel Galinatti. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigada por falar conosco. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Doutora, a gente tem acompanhado que os números, ou pelo menos as denúncias, têm aumentado. O que tem levado a essa situação e quais são os tipos de denúncias que são mais recorrentes? Na realidade, a gente percebe que crimes contra tanto os vulneráveis, crianças, mulheres e principalmente idosos são crimes que são subnotificados. Eles figuram numa parcela alarmante das chamadas cifras negras. Então, a gente tem conhecimento, talvez, de 10% dos crimes que ocorrem. Quase 90% dos crimes não chegam ao conhecimento das autoridades, justamente porque é um crime que ocorre na clandestinidade, assim como o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, contra crianças, só que a gente tem um agravante quando nós falamos em idosos. Quem pratica esses crimes, na sua maior parte, quase 80%, são os filhos, aqueles que estão ali responsáveis dos idosos. Então, a gente tem uma situação em que já existe uma dificuldade para a vítima quando envolvida num cenário de violência que envolve sentimento, num contexto doméstico, familiar, relutar em aceitar ser vítima. E quando a gente fala do principal amor que um ser humano pode ter, que é o seu próprio filho, e quando ele visualiza que esse seu próprio filho está sendo seu algoz, claro que esse idoso, por mais que ele seja violentado de forma física, moral, psicológica, até mesmo financeira, ele está muito mais machucado internamente. Então, existe essa tentativa também de proteger o agressor. Por isso que, muitas vezes, esses crimes não chegam ao conhecimento das autoridades públicas. O que a gente percebe também, o setor, por exemplo, público de rede de saúde, muitas vezes quando detecta e observa sinais de violência, característicos de violência doméstica, automaticamente relatam. Então, por isso que a gente ainda tem um número muito pequeno, muito ínfimo de notificação e de denúncia relacionada a esses crimes que envolvem os idosos. A violência contra idoso também passa por uma redução, né? Reduzir a violência contra idosos passa por uma redução de outros tipos de violência também, né? Doméstica, contra a mulher, raça, gênero, enfim. Eu acredito que é uma das piores violências quando você afronta realmente a dignidade, né, a estrutura da pessoa humana, quando a gente vê que aquele que já cumpriu a sua parcela de trabalho, de contribuição para a sociedade e precisa agora de cuidado, de cautela, ele ainda é sujeito a figurar como vítima de algozes que deveriam proteger. Claro que a gente fala também de políticas públicas, de conscientização, de leis que possam ampliar ainda mais essa proteção. Mas sem a conscientização interna, individual, que passa pelo inconsciente coletivo, mas principalmente interna, a gente não vai conseguir mudar esse cenário. Muitos idosos também não sabem que estão sendo vítimas de algum tipo de violência, porque nem sempre a violência tem que ser física, né, doutora? Perfeitamente. Os idosos, todas as vítimas, elas percebem que estão sendo vítimas a partir do momento em que ela fica triste, ela fica realmente machucada internamente, angustiada. Só que a gente coloca um fator muito mais cruel. É negar e não aceitar que aqueles atos de crueldade, de violência, está vindo daquele que a vítima nunca pensou em receber. Acredito que está no mesmo... a gente não pode mensurar qual é a pior violência, mas a covardia é tão grande
quanto falamos em crianças. As crianças, elas precisam do cuidado daqueles, né, que devem proteger. E os idosos que já protegeram e já cuidaram, realmente aqueles que estão sendo responsáveis pela sua segurança física, de saúde, patrimonial, são aqueles que aproveitam dessa situação, muitas vezes para violar todos os direitos e a dignidade do idoso. Muitas vezes esses idosos são acolhidos dentro de lares, né, de irmãos, sobrinhos, primos, enfim. Mas é importante que também todas essas pessoas que acolhem esses idosos que estão passando por essa violência também tenham a coragem, além de acolher, de denunciar a violência, né? Isso é pontual. A gente não pode achar que o que acontece num contexto doméstico, familiar, privado, não possa ser reportado de forma pública às autoridades. Não existe essa situação no que acontece no âmbito privado, familiar, é privado. Quando a gente fala em crime, o crime ultrapassa todas as esferas e sim, é necessário a responsabilização. E a gente sabe, é muito bom que a gente possa também alertar e orientar que os crimes praticados contra idosos, na sua totalidade, têm qualificadoras e agravantes previstos no Estatuto do Idoso. Doutora, as denúncias têm aumentado. Isso, por um lado, é bom, né? A senhora acredita que o que tem levado a esse fator de conscientização ter aumentado na sociedade? Eu acredito que os veículos de comunicação fazem um papel essencial na conscientização e na informação daquelas vítimas que muitas vezes negam o fator ser vítima. Então, claro que a informação contribui para que aquelas vítimas possam buscar ajuda. Aquele rol de proteção, aquela rede de proteção dessa vítima, que é fora da esfera familiar, de repente, uma casa educativa, um curso que esse idoso possa frequentar, ou até mesmo a rede de saúde hospitalar, faz com que o idoso, às vezes, possa buscar ajuda nessas esferas. E por falar em educação para o idoso, vale lembrar também a educação para as crianças, para os jovens, a importância que é ser um idoso, porque afinal de contas todo mundo quer chegar um dia lá, né? Esses padrões, nós temos um padrão, infelizmente, na sociedade, não é exclusividade do Brasil, muito menos do estado de São Paulo, em classificar como qualidade a juventude. E ser idoso ou ser mais velho é já sinônimo de perder o valor ou de perder a aptidão, até mesmo as atribuições e qualificações. A gente tem, o que a gente não vê, por exemplo, em países da Europa, eu falo que são países mais novos, né, do terceiro mundo ou países em desenvolvimento, a gente valoriza muito o imediatismo, a juventude, algo muito presente. O que a gente tem que, sim, ter consciência é que a experiência e todo esse conhecimento que não é adquirido nos livros ou de forma acadêmica, somente o idoso que teve a vida como escola pode passar. Então, a gente tem que valorizar, sim, essa bagagem de história do idoso, porque quem relega a história, o passado, não vai valorizar o futuro. É isso. Agora, doutora, é importante a gente deixar aqui claro também que idosos, vizinhos, cuidadores podem fazer essas denúncias, Com né? certeza. E aí, quais são os canais? Com certeza. A gente tem o Disque 100, que é o Disque Nacional de Proteção aos Vulneráveis, né, como um todo. As denúncias podem ser anônimas, mas muito importante porque até os cuidadores, eles têm contribuído, sim, para denunciar atos de violência que ocorrem ali no contexto familiar. Pode se dirigir até uma delegacia do seu estado, da sua região. Quando a gente está falando aqui no estado de São Paulo, existe um departamento especializado, uma delegacia especializada que tutela a garantia dos direitos dos idosos. É necessário, sim, reportar esses crimes ou à delegacia de polícia, ao Ministério Público, mas é necessário tomar uma providência. E é extremamente importante a gente lembrar do papel da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que tem fomentado cada vez mais esse assunto, né? Não, é essencial que essa Casa de Leis tome iniciativas cada vez mais pontuais e pragmáticas para que o rol de proteção dos idosos seja ampliado de forma permanente e efetiva.
Bem, nós agradecemos demais a sua participação aqui, doutora, no Estúdio Alesp de hoje. Nós conversamos com a delegada e diretora da Associação dos Delegados do Brasil, doutora Raquel Galinatti. Obrigada, doutora. Eu que agradeço.